Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus Cristo. E Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Preste muita atenção que Deus irá falar com você através dessa pregação. Que a partir desse momento, mais uma vez, o Senhor venha usar o teu servo grandemente, como tem feito em outras vezes. Que a tua palavra, Senhor, seja ministrada sem reservas aos nossos corações. Que venha confrontar com as nossas necessidades, com aquilo que devemos aprender mais do Senhor, servir melhor o Senhor e dedicar-nos em tudo que o Senhor espera. Abençoa, meu Deus, que a tua igreja receba, Senhor, esta palavra e que o Senhor responda às nossas petições. É o que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite. Você que disse amém, aperte a mão de alguém e vamos abrir a nossa Bíblia para nós iniciarmos nessa noite, darmos continuidade desse maravilhoso culto, desse ciclo de encontro dos jovens. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Kleber, que me deu essa oportunidade. Quando ele me falou, eu muito me alegrei. Falei com a minha esposa outros dias, mas na medida que foi chegando os dias, a gente foi tremendo dia após dias e a vontade de existir era todos os dias. Mas o Senhor, Ele é bom em todo tempo, as suas misericórdias ela tem nos alcançado, e o motivo de você estar aqui nessa noite é justamente porque você é grato ao Senhor por mais um dia que o Senhor te concedeu. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia. O nosso tema está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 18. Esse é o tema proposto pelo pastor Kleber, quando ele falou do tema dos jovens. Eu confesso que veio ao meu coração falar um pouco sobre José, algumas dificuldades da caminhada de José, para ele chegar até onde o Senhor quis que ele chegasse. Um homem a quem o Senhor levantou um propósito de ser bênção sobre aquela nação que estava passando as suas dificuldades, aonde o rei ele teve um sonho, e José interpreta o sonho, e o Senhor acha para José um cargo de governador, para que ele viesse saciar a fome da nação naquela ocasião. Mas quando o pastor falou que o tema é livre, e diante de algumas situações, diante de algumas adversidades que nós passamos no dia a dia, então o Senhor ele veio trazendo ao meu coração, porque ser grato a Deus é muito bom quando nós recebemos além do que nós pedimos ao Senhor, ou às vezes não esperamos receber tanto, abundante, transbordante. É muito maravilhoso quando nós damos graças ao Senhor nessa situação. Mas existem algumas situações que é difícil de dar graça ao Senhor, seja ela por uma enfermidade, seja ela por uma necessidade, seja por algo que você deseje e que alguém não consiga te estender a mão naquele momento de dificuldade. Aí é difícil de dar graça. O Senhor vai falar em nossos corações, porque nós devemos toda manhã lembrarmos que nós devemos ser gratos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo deitar, pelo levantar, pelo alimentar, por tudo quanto o Senhor ele tem nos proporcionado até esse momento. Eu falei no tema, mas a palavra que eu queria ler com a igreja é 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 25. 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disto que En-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. O versículo seguinte. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo:
acode-me, ó Rei meu Senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, donde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Por acaso tenho eu pão e vinho? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Só tem. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor uma vez mais, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia nesta noite em nossas vidas. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, a cada dia se renova, e nós nos alegramos em saber que o Senhor é poderoso em todo o tempo. Nós te louvamos pela Tua igreja, Senhor. Nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Mas eu quero apresentar ao Senhor aqui algumas petições, Senhor, e o agradecimento, Senhor, da Tua igreja e dos jovens a quem foi apresentado este culto, Senhor, desse encontro de jovens. Meu Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor pela geladeira farta, Senhor. Quando nós abrimos a geladeira, temos fartura em nossa geladeira. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, pela boa roupa que o Senhor nos alegra quando nós abrimos o nosso guarda-roupa, Senhor, e escolhemos qual nós vamos usar nesse dia de hoje para render ao Senhor a nossa gratidão. Nós te louvamos pelo calçado, Senhor, que o Senhor nos abençoou para seguir, Senhor, passo a passo a Tua casa, a Tua presença. Por que não agradecer, meu Deus, pelo veículo, Senhor, de condução, que nos leva, Senhor, aonde queremos ir, nos leva à Tua presença, Senhor, nos leva para o nosso lazer, nos leva, Senhor, a todas as nossas dificuldades cotidianas de locomoção. Meu Deus, eu quero te louvar nessa noite pela saúde de cada um, Senhor, que se encontra presente nessa casa, que o Senhor não deixou desistir, meu Deus, da Tua caminhada. Jesus, te agradecemos, obrigado, Senhor, obrigado porque temos um aparelho, Senhor, de última geração, que podemos nos comunicar, obrigado porque nós possamos ligar, Senhor, ao ambiente, Senhor, de alimento e pedir e escolher, porque tudo é fartura que o Senhor tem nos dado, e nós somos gratos ao Senhor pela abundância, pela bondade e por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado. Glória a Jesus. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Por que eu fiz essa oração? Na simplicidade das coisas do cotidiano. Porque é bem certo que o que para uns é fartura, para outros é escassez. É bem certo que o que para uns não tem mais serventia, para outros é resposta de uma oração. E eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos. Eu acho bonito quando os irmãos só vai mexendo aqui assim, mas nesse caso aqui é no papel. Aleluia. Então eu quero compartilhar com os irmãos, porque nem sempre a alegria de uns ter com abundância é a mesma alegria de alguém que gostaria de ter com abundância, mas não tem. Eu quero trazer a memória que para você chegar aonde chegou, ou seu pai, ou seus avós, ou você que é pai, para dar o conforto que o seu filho tem hoje, você passou por algumas adversidades, por algumas dificuldades. Você teve que romper alguns momentos que para você parecia ser impossível. E a Bíblia, ela não esconde nada de ninguém. Ela vai nos mostrar, diante do texto, que há uma necessidade que para nós parece ser algo superficial, artificial até, para aqueles que verdadeiramente não têm aquela semente de fé no coração para crer que tudo aquilo que está escrito é divinamente inspirado por Deus para redarguir, para corrigir e para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Nós estamos aqui diante do texto, onde eu li, aqui em 2 Reis, no capítulo número 6. O capítulo de 2 Reis, aqui de número 6, nós encontramos aqui 4 personagens na história que é narrada em 2 Reis. A primeira pessoa que eu vejo nesse texto é um rei, um homem poderoso, um homem abastado, um homem que tudo quanto vem à mão é sobre o seu domínio. É um homem poderoso, por que não dizer um homem poderosíssimo diante da sua nação. Mas esse rei, ele se vê diante
uma situação, de uma dificuldade que ele se coloca numa posição de incapacidade. O rei, ele vê o clamor daquela mulher, daquela mãe, e ele não pode sequer atender o clamor por ele ser o rei. Ele é um homem poderoso, mas porém inválido nesse momento. O que eu quero dizer é que há homens poderosos, homens bastante abastados, mas o seu poder, mas a sua abundância, ela tem um limite. Ela só vai até onde Deus não permite a escassez. Porque quando se trata de uma situação, como foi essa aqui nos dias de Samaria cercada pelo rei Assírio, o rei ele não tinha sequer condição de proporcionar para um dos seus súditos, do seu povo, sequer uma porção de comida para saciar uma fome. Quando a mulher exclama a ele: rei, ajuda-me, socorro, primeiro ele diz: se o Senhor não te socorrer, eu não consigo te socorrer. Por acaso tenho eu pão e vinho para matar a tua fome? Pois a necessidade do momento era fome. Afinal de contas, ela estava cercada, não se tinha alimento. Aonde uma cabeça de jumento, que era um animal impuro, valia-se 600 ciclos. Aonde uma porção de esterco de pombo valia-se 5 pratas. Alguém disse que eles compravam, há muitos acreditam que aquela porção de pombo comprava-se e o utilizava como alimento. Outros acreditam que aquela porção era utilizada como combustível para que eles viessem cozer uma comida. Eu não vou arriscar dizer que era como alimento, pois a Bíblia ela só fala acerca do valor. Mas em uma fome, onde os pais comiam seus filhos, onde alimentavam-se da carne dos seus próprios filhos, não se pode duvidar do que mais se é capaz diante de uma fome. E aquele rei, ele não conseguia atender a necessidade, porque ali não se tinha diferença de um escravo para o rei, não se tinha diferença de um homem poderoso para um trabalhador, pois ali não se tratava de poderes, não se tratava da força do braço humano, mas aquilo ali se tratava de uma providência divina, porque se Deus não intervisse, certamente todos morreriam. E o rei, por mais poderoso, não tinha sequer a capacidade de atender alguém com uma porção de comida. Mas essa foi uma ocasião do rei. Lembra de Davi fugindo de Saul? Davi ele fugindo de Saul no território de Nabal, acompanhando os pastores. Chega uma certa ocasião em que Davi ele tem fome, afinal de contas eram 600 homens. Imagina os 600 homens reunidos para se alimentarem. E ali houve a necessidade de alimento. E Davi fala para 10 dos seus servos: vão até Nabal, pois ele está ali tosquiando as ovelhas, está fazendo festa para os seus criados. Vão até Nabal e pede para que ele conceda-nos ali umas ovelhas, uns novilhos, para que nós nos alimentemos. E aí Davi manda os seus servos. Nabal, um homem poderoso, um homem de posse. E aí Davi pede que os seus servos falem para ele de acordo com o que estava acontecendo e os cuidados, pois eles não ousaram pôr a mão naquilo que era de Nabal. Mas aí Nabal recebe o homem duro, o homem grato por aquilo que o Senhor tinha entregue às suas mãos, um homem abastado, um homem de grandes condições, mas porém, como diz a Bíblia, um todo. E ele manda de volta a resposta para Davi. Não sei quem é Davi, filho de Jessé. E ali vocês vão ver que Davi, diante dessa situação, a situação momentânea de Davi não era apenas fugir de Saul, mas agora o que afligia Davi e seus homens era a falta de alimento. E ele achou ali uma oportunidade de alimentar os seus homens. E Davi, diante dessa notícia, que a fome, como já foi dito aqui em uma certa ocasião, a fome, ela tira a etiqueta de qualquer ser humano. Não se tem luxo diante da escassez. Aquele que veste linho fino não está se importando com o que veste pano de saco na sua angústia, porque se perde a etiqueta, a delicadeza.
não se lembra do camarão, do sushi, não se lembra das delícias que o dinheiro pode proporcionar, não se dá esse direito. E Davi, revoltado com aquela situação, ele diz: como é que é? Não vai dar, nós vamos lá matar todos e comer e levar o que tem. Vamos, junta 400 homens, e já que ele não deu de bom grado, nós vamos tomar. Vamos matar Nabal e a sua família. Um homem que suvinou o alimento, um homem que tinha grandes rebanhos. Então a fome naquele momento, a necessidade e a escassez, fez que Davi ele tomasse uma atitude que não caberia na sua postura como rei, que levaria em risco ele perder a sucessão do trono após a morte do rei Saul. Mas a fome fez ele tomar aquela atitude: junta 400 homens de guerra e vamos lá, vamos trazer. E aí o Senhor usa de providência Abigail, a mulher de Nabal, e ela ali junta os alimentos, faz uma carga e manda o seu servo levar a Davi, poupando a sua vida e a vida de toda a família. Então você vê duas situações onde reis ele se submete a situações difíceis, que tem que tomar alguma atitude independente da consequência futura. E esse rei, diante do clamor de uma mãe que já tinha comido seu filho, feito a panela, cozinhado a criança, então você vê que ele não tinha condições como rei para estender a mão. E a atitude do rei, nós vamos ver mais à frente, que quando ele vê essa situação, a primeira atitude que ele tem é matar o profeta Eliseu, porque de Deus tinha vindo aquela situação que na ocasião anterior, quando o rei ele vai para prender Eliseu e os servos que estão ali construindo a tenda, Eliseu ora ao Senhor, o Senhor cega o exército assírio e ele leva cativo para o rei de Israel. E aí eles dão banquete e mandam que eles vão embora, sendo que o rei queria matar todos. Mas como não era lei matar os prisioneiros, deram um banquete e levaram eles de volta. E tempos depois, como diz a Bíblia, eles voltaram, cercaram Samaria, e Samaria agora estava naquela situação degradante. Uma situação aonde não se tinha o básico do cotidiano, não se tinha o alimento, aonde muitos têm as suas etiquetas com razões, pois têm a sua condição, mas outros não tinham condições sequer. Quem teria 5 ciclos para pelo menos se alimentar do mais barato que fosse? Comiam os seus filhos. Essa é uma situação do rei, imponente diante daquela situação, daquela dificuldade. A segunda personagem são aquelas mulheres, e eu quero ler o texto com os irmãos, aonde aquela mãe ela tem que cozinhar o seu filho. Imagine você no desespero que é você não ter um alimento para dar para o seu filho, e ainda você ter que comer o seu filho, ainda ter que cortá-lo, ainda ter que prepará-lo e saborear. Imagine uma angústia. Uns poderiam dizer, não teria condição, morreria a fazer isso. Mas nessa situação não. Nessa situação, sacrificava os seus filhos como alimento. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Lamentações, aonde o clamor daquelas mães. Jeremias, ele escreve Lamentações, capítulo 4, versículo 4 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: a língua do que mama fica secada pela sede ao seu paladar. Está falando de uma criança na amamentação. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, lixões, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi submetida como um momento sem que as mãos lhe tocassem. Os seus nobres, os seus príncipes, os seus jovens eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos do que o corpo, do que os rubis, o seu corpo, mais do que os rubis, e mais polido do que essa safira. Mas agora escureceu-se o rosto, o seu aspecto
mais do que o legume. Não são conhecidos nas ruas, não se tem uma diferença daqueles que eram servos, dos que eram os reis e príncipes diante de uma situação a mesma que aconteceu. Um ser, a sua pele despegou, os ossos secou-se, tornou-se como um pedaço de madeira, magros, só pele e osso, como diz o ditado, por uma escassez, um povo que estava ali cercado por um exército, padecendo por falta de alimento. Os mortos, versículo 9, os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque eles morreram lentamente, por falta dos seus frutos, desfiando, secando-se. A Bíblia fala que o Senhor, cadê o Senhor? Que Isaías fala em 55, que faz cair a chuva sobre a terra, que molha os sulcos, que rega as plantações e dão seus frutos na estação certa. Cadê o Deus que está escrito em Salmo 146, no versículo 13, que o profeta fala que Ele é o Deus que dá comida ao que tem fome? Nessa situação, não se tem condições de dar graça diante de uma dificuldade dessa, aonde você olha para o rosto de uns e outros que estão defiando, aonde estão morrendo por falta de alimento, por falta de pão. A criança que leva sua boca para amamentar a mãe gruda-se porque não tem leite, não se tem saliva, não se tem água. As mães sabem no período da amamentação, no período do colosso, que a criança fica agoniada. Agora imagine uma situação dessa. Então, cadê aquele Deus que o profeta fala que dá alimento ao que tem fome? Salmo 146. O que Isaías fala, que é o mesmo que faz cair chuva, que moe a terra, dá fruto, as plantações. Esse Deus, para aqueles a quem o Senhor escolheu como nação, já não criam mais na providência de Deus, porque se encontravam em uma situação lamentavelmente abandonados, perderam a fé, e há situações em nossa vida que nós nos encontramos desfalecidos. Nós esquecemos da grandeza de Deus, aquele que pega o homem no monturo, aquele que limpa o homem, aquele que põe o homem junto à mesa de reis e homens poderosos. Às vezes nós não lembramos de dar graça ao Senhor pela simplicidade do dia, por aquilo que o Senhor já nos deu, porque nós esperamos coisas grandes. Tem falado, se tem pregado, tem usado da corda da graça, de liberdade, para ser feito de libertinagens, tem pregado uma graça que não existe diante da Bíblia Sagrada, tem usado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para andar com seus deleites, contrário o que diz respeito à palavra do Senhor. Jesus é a graça, mas a graça morreu na cruz para que nós tivéssemos ou tenhamos uma vida santa, digna, de labuta perante o nosso Senhor. A caminhada com Jesus, ela proporciona essas situações, essas dificuldades. Escute, essa semana eu estava olhando meu iPhone 27, os irmãos devem não ter ainda, e eu estava fazendo um checklist, porque status é um checklist. Você sabe quando a pessoa está bem, você sabe quando a pessoa não está, você sabe quando a pessoa some, não quer falar com ninguém. E nessa semana eu ali, olhando um amigo há 10 anos ou mais, de caminhada com Cristo, ele postou ali algumas coisas, duas coisinhas não conforme com o checklist do cristão, estava inconforme, e eu falei assim, irmão, o irmão postou aí duas coisas no seu status, que está não conforme com a pessoa do irmão. Aí ele olhou rapidamente ali, não respondeu, depois digitou, apagou, digitou, apagou. Aí enfim ele mandou, falou, irmão, eu não postei errado, devido a uma situação
eu parei na caminhada com Cristo. Não quero mais. Eu estou passando uma dificuldade e eu não quero mais caminhar com Cristo. Então não me estranhe se amanhã ou depois o irmão não vê mais aí o meu checklist, porque eu não quero que os crentes, os irmãos, os amigos que antes caminhamos juntos, eles vejam. Eu falei, irmão, lamentavelmente, eu fico muito triste, porque é um soldado que se alistou para o exército de Cristo. O irmão há 10 anos pôs a mão no arado, e quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Um soldado que se alista para o exército de Cristo, ele não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E há 10 anos ou mais o irmão teve as suas credenciais, não sei se essa é a palavra correta, mas chegou uma certa dificuldade, que o irmão lançou todas as suas dificuldades e as suas culpas em Cristo, e abandonou a Cristo e abraçou o mundo para resolver as suas dificuldades. E isso para nós, e para o reino, é um grande prejuízo. E quando é amigo íntimo, que você já caminhou junto, você fica ainda mais triste. Mas veja essa situação. Aqui a nação tinha tudo para abandonar a fé em Deus, porque eles estavam passando por momentos que aos olhos humanos não se tinha mais nenhuma chance de sobreviver. Mas o Senhor, Ele é Deus em todo o tempo. O Senhor é o Deus que se apresentou a Moisés para que levasse a mensagem como eu sou para Faraó, e Faraó sabia quem era o Deus que Moisés estava falando. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E ele leva essa mensagem, porque Malaquias capítulo 3, o Senhor fala para Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor fala para o profeta messiânico: por acaso 59:1, a minha mão está encolhida para que eu não possa abençoar o meu povo? Por acaso os meus ouvidos não estão atentos para ouvir o clamor dos meus filhos? Perdeu a fé nesse Deus Todo-Poderoso, aquele a que tem o poder nas mãos, a que dá o fôlego de vida, aquele a quem tira, aquele a quem coloca o ser humano em situações adversas, e é aquele que dá livramento. Mas há situações em que esquecemos da grandeza de Deus. Você deve falar: irmão, eu não passo por essa situação, aqui é outro contexto. Mas escute, a sua memória é infalível diante de Deus. E se não é essa a sua situação, você pode estar no leito. Hoje você pode estar bom. Nós temos exemplos. Amanhã você sente uma dor, uma dormência, e é prostrado em uma cama. Deus é Deus em toda situação. Mas o Senhor tem os seus meios de fazer reconhecer a sua grandeza. Mais um pouco à frente. As mãos das mulheres, no versículo 10. As mãos das mulheres compassivas puseram seus próprios filhos, serviram-se de alimentos na destruição da vida do meu povo. O versículo de número 13 diz assim: foi por causa do pecado, dos pecados dos profetas, das maldades dos sacerdotes, que deram o sangue dos seus justos no meio da cidade. O versículo 13. Então o que eu quero trazer à memória é que hoje nós vivemos a graça abundante, a graça que foi prometida, a graça que Zacarias viu e disse: agora eu posso morrer porque nasceu o Salvador. Veio sobre nós o favor imerecível do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso que se revelou com amor à humanidade, depois do período do silêncio. Aquele que no capítulo 2 de Mateus, é dito no versículo 3 que é nascido menino.
é nascido o Rei, é nascido aquele que vai morrer e morte de cruz para que sejamos livres, para que tenhamos prazer em viver a graça salvadora de Jesus Cristo. Só que aqui, alguns líderes, eles ocasionaram o acontecido dessa nação, cercados, presos, lamentavelmente morrendo por necessidade. Mas há uma culpa sobre os líderes, há uma culpa sobre os sacerdotes, e não é segredo para ninguém que quando nós abrimos uma tela e nós fazemos uma pesquisa como está o movimento da igreja nesses últimos dias, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, pode ser agora o arrebatamento, mas porém o Senhor agora fala que era por causa desses líderes que se apresenta diante de um povo que, como diz Paulo, que perece por falta de conhecimento, outros vêm dizer por falta de examinar as Escrituras. Então esses líderes usam da libertinagem da graça para manipular e o povo adora esse Yahweh, porque nós não gostamos de ser confrontados com os nossos erros. Mas escute, a Bíblia fala que de tudo que causa separação entre Deus e o homem é o pecado, e nessa ocasião o pecado fez separação entre o povo e Deus. O pecado. O homem pode se livrar de todas essas dificuldades, mas se não estiver isento do pecado, ele está debaixo do jugo da mão de Deus. Mas nessa ocasião aqui, foram com os nossos pais, foram no tempo do Antigo Testamento, foi no tempo dos profetas, na graça, não se tem, não. Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 21. A Bíblia vai dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, viria uma tribulação tamanha sobre esta humanidade que nunca houve e nunca haverá. Se nunca haverá ou nunca houve, é porque vai acontecer. Nos últimos tempos, e se aqui acha que é uma situação onde não se tem saída, então eu prefiro dizer que no grande dia do Senhor, como disse Jesus em Mateus 24, 21, não terá a mão de Deus para tirar essa aflição, porque virá a pesada mão de Deus, e o Senhor, neste tempo, recolherá o seu Espírito Santo, que consola o homem, aquele que dá força, aquele que induz você, eu, a igreja, a dar graças ao Senhor, a potente mão de Deus. Então, se aqui é um momento de dificuldade, pense quando vier a grande tribulação, a aflição, que Jesus ele deixou por escrito para alertar o seu povo. Cuidado, não se deixe enganar. Não é só esse Yahweh, não é só essa abundância. Existem lutas e aflições. E Jesus ele deixa um alerta, a graça deixa um alerta para nós. O Salvador, virá tempos difíceis, diz o Senhor. Que se o Senhor não abreviar, mas por que o Senhor abreviou esse tempo? O Senhor abreviou esse tempo por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja que ainda tem clamado por esta humanidade, porque ainda tem se colocado diante do Senhor com temor à sua palavra. Esse é o Deus a quem nós cremos na sua providência, um Deus que livra o cativo do cativeiro, um Deus que livra o necessitado, é um Deus que levanta o caído, e é por causa de nós, da igreja do Senhor, que ainda não vê esse tempo, mas ainda virá esse tempo, e nós não estaremos aqui para ver, porque temos sido alertados pelo Senhor. Eu quero poucos minutos para finalizando, mas como o culto é direcionado também a jovens, às vezes nós nos colocamos diante de algumas situações que para nós parece que nós não vamos conseguir romper. Alguns jovens acham barreiras
que para eles parecem impossíveis, diante de um sistema que tem cauterizado a mente acerca do conhecimento, que tem ao pouco apagado a devida e sagrada escritura da mente do jovem. Mas escute, ainda nessa geração, como diz a palavra do Senhor, de uma geração eleita, de jovens que sois fortes, que já venceram o maligno, o Senhor ainda Ele tem prazer em levantar jovens, que diante de uma fornalha, como foi com aqueles 3 jovens em Daniel capítulo 3, Ele ainda tem prazer no jovem, que não se dobra diante das adorações mundanas, do jovem que ainda não esquece a poderosa mão de Deus para livrar no leito de morte. O Senhor ainda tem prazer na vida do jovem, que não se curva diante da estátua do anticristo, que é um sistema. O Senhor ainda tem prazer em jovens que suportam aflições, porque tem um grande propósito, como foi com José, quando foi levado cativo para o Egito. O Senhor ainda tem prazer em jovens que suportam as prisões espirituais, que hoje, nos nossos dias, tem prendido a mente, para que eles não consigam ver e enxergar a grandeza de Deus e o operar de Deus nesses últimos dias. O Senhor ainda tem propósito com jovens que se colocam na posição para que amanhã eles sejam um grande homem poderoso para estender a mão sobre uma nação e livrar do seu cativeiro, sobre o poder de Deus. O Senhor tem este prazer. O Senhor, Ele zela pela sua palavra. E se Ele fala que o Senhor é que tem prazer na força do jovem, Ele zela por essa palavra. O Senhor tem prazer ainda em jovens que se colocam na posição, como foi Davi, diante de uma dificuldade pelas suas ovelhas, diante de uma dificuldade pelo seu povo, que venceu o gigante, que matou urso, que matou leão, porque o Senhor, em todo tempo, Ele é poderoso para usar o pequeno, para usar o grande, para usar o sábio, para usar aquele de pouca sabedoria, para confundir os que são. O Senhor tem prazer de usar o jovem. O Senhor tem prazer de usar eu e você nessas adversidades. Para finalizar, eu quero falar do profeta, aqui nesse contexto do capítulo 6 de 2 Reis. O que eu quero dizer nessa noite para nós é que aonde tem homem de Deus, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa qual seja as dificuldades que estejamos enfrentando, mas aonde tem um homem de Deus, que o Senhor tem velado pela sua palavra, o Senhor é poderoso para estender a sua mão e dizer: diz ao meu povo que eu tenho providência, que eu vou tirar dessa situação. Quando o rei vai para matar Eliseu, manda o seu servo à frente, e depois chega o rei no intuito de matar Eliseu. Eliseu diz assim: olha, amanhã mesmo, amanhã o Senhor dará ao povo alimento, aonde vocês poderão comprar por poucos dinheiro, abundantemente, porque o Senhor amanhã dará providência para a sua situação. E aonde tem um homem de Deus, Deus honra com a sua palavra. E Eliseu, o que me chama a atenção é que ele não tinha sabido, ele sendo homem de Deus, também estava passando pela mesma situação, pela mesma adversidade. Só que tem um no meio da adversidade que o coração é endurecido, que não tem crido mais na providência de Deus, que não dá mais graças ao Senhor pela bondade e pela providência. Quando o Senhor manda o seu servo ir lá onde Eliseu, para armar para ele sobre uma cilada para que fosse morto, ele diz: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria. E o Senhor tem uma resposta quando o homem incrédulo diante da providência de Deus: verás com os teus olhos, verás a providência de Deus com os teus olhos, mas dela não comerás. E sucedeu como disse o homem de Deus, quando o exército assírio fugiu, que o Senhor fez fugir com som estrondosos, achando que eram exércitos inimigos aliados com Samaria, deixaram os seus espólios, os seus alimentos, tudo. E ali abriram-se os
portões, e saíram-se um povo desesperado em busca de alimento, e morreu-se pisado aquele que não creu na providência de Deus. E a palavra para nós nessa noite é que, independente da situação, aonde tem aflição, aonde tem lutas e dificuldades, mas aonde tem um homem e uma mulher de Deus, tem providência do céu para nós. De 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, aonde tudo dá graça, quando Paulo fala aos irmãos, mas não se preocuparem com o que iria de acontecer, porque o homem não é dado as estações de conhecer quando virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Paulo fala: em tudo dá graça, porque essa é boa, é a vontade de Deus. Ele diz assim: Senhor, tira-me este espinho na carne. Disse Paulo: a minha graça te basta. Eu quero dizer para nós nessa noite que, independente da situação, a graça do nosso Senhor e Salvador